Uma série sobre as parábolas de Jesus. Confesso que eu tenho gostado muito do que o Jonathan preparou e tem colocado para mim, uma vez que ele preparou e foi embora, né? Deixou a bucha para mim, né? Então, confesso que está sendo muito bom. Muitas lições preciosas que a gente tira das parábolas e que nos ajudam a crescer a nossa vida cristã. Não sei se você passa pelo que eu passo. Hoje, por exemplo, é um dia que eu não estou bem. Tem momentos que fica difícil a coisa, né? Desde manhã. E hoje é um dia legal, né? Dia dos Pais para brasileiro, né? E desde manhã não tô muito bom, né? Eu sou uma pessoa muito agitada. Mas quando chega, dizem que o TDAH é isso, não sei se é verdade, eu não fui a fundo, mas tem uma hora que parece que dá PT, né? Que você chega lá no fundo, você tem que rebutar, né? Sua mente, né? E eu tô hoje a minha realidade. Deu tela azul, eu vou ter que ligar e desligar o computador e dar uma parada. Só que eu não consegui parar hoje, né? Então, eu sei que eu preciso disso, mas não consegui, né? Porque a gente chegou da igreja, veio para cá, tinha toda a arrumação, então não consegui parar. Mas eu creio que eu vou conseguir expor a palavra de Deus hoje, aquilo que Deus colocou no meu coração essa semana. Mas tem dias que a gente fica desanimado, e quando a gente está desanimado, frustrado, como eu estou hoje, né, que é um bom exemplo para a nossa mensagem, as nossas ações refletem o nosso coração. Então, quando nós estamos desanimados, o que acontece é que nosso coração começa a expor as suas frustrações através das suas ações. Então, hoje, desde manhã, quando eu estou assim, eu normalmente me calo, porque eu sei que se eu falar, talvez eu vou pisar na bola, não vou falar direito, então eu me calo, para tentar errar menos, enquanto eu estou processando aquele ligar e desligar do computador, né? Mas esses momentos, quando seu coração está frustrado, desanimado, parece que as nossas ações acompanham isso, né? Parece que as nossas ações estão diretamente relacionadas com onde nosso coração está. E eu acho que isso é muito pertinente. Eu não sei se Deus me deu esse desânimo hoje para que eu pudesse ter uma boa ilustração para a mensagem. Então, talvez tenha sido isso. Mas é um pouco do que a gente vai estudar. Uma coisa essa semana pensando sobre essa parábola, eu comecei a pensar um pouquinho, a gente já conversou em outras parábolas sobre isso, mas sobre o conhecimento, né? Isso é uma coisa que me intriga desde a época que eu dava aula em faculdade, né? A gente ia sempre falar sobre conhecimento. Parece que o conhecimento é só uma coisa que a gente recebe, põe dentro da mente e o conhecimento está feito, está concluído, né? Ou seja, aquilo que você deseja aprender é só uma questão de absorver na sua mente. Você aprendeu, você vai executar. Parece que não é bem assim que funciona, né? Tem que passar por um outro órgão em nosso corpo chamado coração, né? Aquele conhecimento que você adquiriu, se ele não sair da mente e vir para o coração e se concretizar, se efetivar, parece que as suas ações não vão acompanhar a sua mente, ela vai acompanhar o seu coração. Vocês puderam notar, a introdução eu estava perdido, apagado, estava fora, meio desligado, porque meu coração está cansado hoje. Meu coração está batido. E eu tenho essas noites escuras da almas momentâneas. Eu tenho muito, de vez em quando, tenho isso. Quando dá esse momento que eu preciso descansar, dar uma repousada. Mas na realidade, não adianta eu simplesmente pensar e falar, eu já entendi o que foi dito, e executar. Se eu não absorver no coração e trazer aquilo como uma verdade, como um princípio,
e absorver ele de uma forma que eu consolide aquilo que eu aprendi, o conhecimento, as minhas ações não vão refletir isso. E isso você vê claramente na educação de filhos. Quem educou filhos sabe disso. E quem foi filho sabe disso. Muitas vezes você sabe o que você tem que fazer, mas você não faz. A parábola de hoje vai tratar sobre isso. Sobre essa ideia do conhecimento. Eu busquei algumas definições que eu achei bem interessante, né, sobre o conhecimento. É o resultado de uma interação entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido. Profundo, né? Mas é verdade. É um processo dinâmico que envolve a aquisição e assimilação e a organização de informações, dados e experiências. Esses diferentes tipos de conhecimento, tem vários tipos de conhecimento, né? Eu não sei se é a Aurélio, um desses trouxe aqui para mim. Tem um empírico, que é aquele baseado na experiência sensorial e no senso comum. Científico, obtido por métodos rigorosos de observação, experimentação e análise. Está aqui os químicos que podem comprovar isso, né? Tem o filosófico, busca compreender a realidade de forma crítica, refletindo sobre questões fundamentais da existência. O teológico, relacionado à fé e à crença em uma divindade. Isso é o dicionário que diz. O conhecimento é essencial para o desenvolvimento humano, pois nos permite tomar decisões, resolver problemas e compreender o mundo ao nosso redor. Ou seja, a mente recebe e processa o conteúdo, o conhecimento, o coração consolida esse conhecimento e as ações revelam. Certo? Faz sentido para vocês? Essa é a lição de hoje. A mente recebe e processa o conhecimento. O coração ele consolida esse conhecimento para ver se você aprendeu mesmo. Só que quando o coração consolida isso, as suas ações vão refletir o seu coração. Correto? Eu não estava bem hoje. Claramente deu para se notar. Sandra chegou aqui e falou, pastor, o que está acontecendo? Você está bem? Porque não adianta. Meu coração desanimado, não tem como. É isso que eu vou refletir, porque é revelar, é o que está no meu coração, o desânimo, né? A não motivação. Talvez seja por causa do cansaço, sim, talvez seja por reflexões que a gente faz, constantes, né? Que a gente foge um pouco daquilo que Deus quer de nós. Porque nosso coração, quando ele não absorve esse conhecimento, nossa vida, nossas ações vão refletir uma coisa diferente daquele conhecimento que deveria ter tido. Ou seja, se você veio aqui hoje aprender a palavra de Deus, se você vive a vida toda na igreja aprendendo a palavra de Deus e você não consegue seguir os princípios da palavra de Deus, significa que talvez você nunca conheceu. Significa que você nunca entendeu o que realmente é o Evangelho. O que realmente significa seguir a Cristo. Nós vivemos numa época onde muitas pessoas acham que seguir a Cristo é onde você vai encontrar o caminho perfeito sem problemas. A Bíblia nunca nos prometeu isso. A Bíblia nos prometeu que Ele estará conosco, mas que os problemas farão parte da nossa jornada, né? A parábola de hoje é a parábola dos dois irmãos. Eu vou ler o texto, se encontra em Mateus 21, 28 a 32. Mateus 21,
28 a 32. O texto diz assim: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhe mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. O contexto dessa parábola, ela é muito interessante. Como vocês lembram na Páscoa, quando a gente estudou a série de Páscoa, o pastor Jonathan ele fez uma mensagem que quem não esquece, quem não lembra dessa mensagem, perdeu. Foi uma das melhores mensagens, acho que, do pastor Jonathan. Que ele falou sobre a entrada triunfal. Lembra disso? Quando ele tratou que Jesus nós cremos. Né? Isso é muito importante, aquela pergunta que ele trouxe. Que Jesus nós cremos? A gente tem o nosso próprio Jesus ou nós cremos no verdadeiro Jesus? Ou a gente cria o nosso próprio Jesus? E essa parábola, Jesus conta logo depois da entrada triunfal. Quando Jesus entra, ele vai para o templo. No templo ele tem aquele momento de frustração, ira sem pecar, uma ira sem pecar, que o pessoal estava comercializando dentro do templo. E ele toma aquela ação bem radical, né, para quem é da nossa perspectiva. E mediante esses 2 fatos, ele se encontra, logo em seguida ele se encontra com os mestres da lei, no pátio do templo, com os chefes dos sacerdotes e os anciãos. E o povo começa a confrontar Jesus. Na realidade, os mestres da lei, os chefes dos sacerdotes, os anciões, eles estavam ali tentando, como a todo momento, achar uma brecha para pegar Jesus no pulo. Ou para matar Jesus. Eles queriam com certeza para matar Jesus, para eliminar Jesus. Porque Jesus vinha com uma mensagem totalmente diferente daquela que os sacerdotes achavam que conhecia. Não porque os sacerdotes estavam bebendo numa fonte diferente de Jesus, era a mesma fonte. Mas porque a aplicação daqueles princípios era bem diferente do que como os sacerdotes pensavam. Era a elite religiosa. Eles eram os guardiões das leis. Eles conheciam as escrituras como ninguém. Olha com quem Jesus estava debatendo. Eles conheciam por dentro, por fora, sabiam recitar de cor. Porém, eles desafiam a autoridade de Jesus com 2 perguntas. Com que autoridade fazeis essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Ou seja, todo aquele conhecimento que eles tinham das escrituras, da lei, não foi o suficiente, mesmo ela sendo o suficiente, por causa deles, não por causa da palavra, não por causa da mensagem, para que eles crescem. E ele mesmo diz, João Batista explicou para vocês e vocês não creram. Jesus, na sabedoria divina, ele não responde a pergunta diretamente. Isso é antes de ele contar a parábola.
Ele não responde diretamente. Agora, isso é muito interessante. Quando eu estava lendo o texto, eu fico pensando, eu não sei se vocês são como eu, que eu faço umas perguntas para o texto. Umas perguntas bem interessantes. E uma delas é, por que Jesus não responde diretamente para eles? Jesus poderia responder diretamente, de forma extremamente objetiva, mas ele não faz. Agora, os sacerdotes, eles, na realidade, fazem perguntas diretas a Jesus. Parece que os papéis já estavam invertidos aqui. Parece que já tinha bagunça aqui, né, na discussão. Porque, na realidade, o que estava acontecendo aqui é que os sacerdotes, os mestres da lei, ainda não conheciam a lei. A lei não tinha se consolidado no coração deles. A lei ainda permanecia só na cabeça deles e eles sabiam de cor. Sabiam tudo, mas elas não tinham sido consolidadas no coração deles. E com certeza, se não tinha sido consolidado no coração deles, as ações deles não iriam refletir a lei. Ou melhor, iriam refletir a lei de acordo com o coração deles. Um coração orgulhoso, um coração que só pensava neles, um coração que achava que conhecia tudo da palavra de Deus, porque eles eram a cereja do bolo, em termos de conhecimento, em termos de status, em termos de poder religioso. E um homem que é um carpinteiro, simples, faz questionamentos para eles que eles não sabem responder. Ou melhor, na realidade eles até saberiam, mas eles sabem que se eles respondessem, eles iam entrar em contradição, porque a sabedoria de Jesus era muito superior à deles. E isso ia revelar o coração deles, orgulhoso, um coração totalmente voltado para o conhecimento deles, adquirido na mente, mas não um conhecimento que desceu ao coração e que estava produzindo frutos. Em vez disso, Jesus responde com uma pergunta, né? Legal isso. Você faz uma pergunta, volta outra pergunta para você, né? Sobre o batismo de João Batista. Eles não podiam responder honestamente sem se condenarem. Então fingiram ignorância. Olha que interessante. Eles simulam não conhecer detalhes porque não queriam responder a pergunta de Jesus, porque se eles respondessem a pergunta de Jesus, eles seriam incriminados, porque o coração deles seria revelado. Foi nesse contexto de arrogância espiritual desses servos, sacerdotes da lei, que Jesus conta essa parábola. E ele diz, essa parábola, ela vai nos ensinar que a mente recebe e processa o conhecimento. O coração, ele consolida. E as ações, elas revelam onde está seu coração. A parábola dos dois filhos, ela é muito simples e muito realista, né? Porque acho que todo mundo já passou por algo parecido. Jesus, atraindo seus ouvintes, ele apresenta um cenário simples de um pai, uma vinha e dois filhos. Esse é o cenário. Onde o pai diz para o primeiro filho, vá trabalhar na vinha. A sua resposta é direta, desafiadora. Não irei. Talvez ele fosse rebelde, talvez preguiçoso, talvez simplesmente ele estava irritado. Mas algo acontece e ele muda de ideia, de acordo com a parábola. As suas palavras iniciais, que foram desrespeitosas ao pai, dizendo não irei, elas se revertem em obediência, que depois ele vai. Ou seja,
O conhecimento foi processado, depois de processado, depois de entendido, depois de mastigado, ruminado, ele percebeu que ele tinha que obedecer. Foi e trabalhou na vinha. O segundo filho respondeu de forma imediata e educada e aparentemente complacente. Sim, senhor. Ele diz todas as palavras certas. Todas as palavras que a gente queria ouvir foram ditas. Eu vou. Porém, depois de refletir, processar, ele não foi. As suas palavras foram respeitosas, mas as suas ações finais demonstraram desobediência. Ou seja, as palavras, quem ouviu aquele momento do pai e do filho, olhou para aquilo e falou: esse rapaz é um filho perfeito. Olha que menino. Ele disse: eu vou. Mas na realidade ele não foi. Então Jesus faz a pergunta que não se quer calar: qual dos dois fez a vontade do Pai? A resposta é óbvia, mesmo para seus adversários, né? Mesmo para os mestres da lei, a resposta era óbvia. O primeiro, porque ele fez, certo? Se a gente for analisar essa história, minha mãe conta, não sou eu que estou falando de mim, minha mãe conta, né? Que eu e meu irmão, nós tínhamos as características bem semelhantes. Minha mãe falava assim: Eduardo, vai lavar a louça. E eu falava: não vou. Mas depois eu ia para o meu quarto, ficava incomodado, voltava e lavava a louça. O meu irmão, ele falava assim: eu vou. Agora eu não sei por que motivo, acho que ele esquecia, que ele é meio desligado. Então acho que ele falava: eu vou, só que ele nunca lavava a louça. Diz minha mãe a história. Então é muito semelhante a isso. Na realidade, quando a gente pensa sobre isso na nossa vida real como pai, os dois parece estar errado, né? Mas no aspecto espiritual, o que Jesus está querendo nos trazer aqui é a profunda desconexão que pode existir entre o que é dito e o que é feito. O que eu quero dizer com isso? Sou um servo de Deus, eu amo meu rei, sou um filho de Deus, mas na hora da dificuldade, na hora que a noite escura da alma vem, na hora que aquela provação vem, aquilo que você faz não reflete o que você disse. É isso que Jesus está querendo ensinar para esses mestres da lei. Ele está querendo dizer: vocês conhecem muito, ou melhor, vocês acham que conhecem muito, mas vocês não conhecem porque vocês não praticam. Ou seja, então o conhecimento, ele é um processo na nossa mente. A gente recebe um conteúdo, a gente processa esse conteúdo, mas ele só se consolida em nosso coração quando eu realmente absorvo esse ensinamento. E esse ensinamento, ele passa a se refletir através das minhas ações, daquilo que eu faço no dia a dia. Como eu ajo com meu pai, como eu ajo com minha mãe, como eu ajo com meus filhos, como eu respondo ao meu marido, como eu respondo à minha esposa. E Jesus faz uma comparação muito forte aqui. Ele diz que as prostitutas chegarão primeiro. Gente, isso é muito forte. É muito forte na ilustração. Porque rejeitaram
mas depois de processar, depois de entender a mensagem, mudaram de vida e seguiram. Enquanto vocês não rejeitam, vocês falam, mas vocês não vivem. O conhecimento está no coração, não está na mente. Se você diz conhecer algo, mas você não vive isso, significa que não está no seu coração. E no mundo que nós vivemos hoje, ser crente, vir à igreja, frequentar uma igreja, é algo legal, sabia? Você perguntar para qualquer um, você acha bonito? Acho. Uma vez eu vi uma entrevista com o Ratinho. Vocês já ouviram falar do Ratinho, né? Eu achei muito interessante. Né? Até onde eu sei, ele não é cristão, mas eu não sei afirmar. Né? Mas ele falou um negócio muito interessante nessa entrevista. Ele falou assim, se você quer encontrar uma esposa ideal, uma esposa excelente, uma esposa perfeita, vá à igreja. E se você quer encontrar um marido bom, ideal, vá à igreja. O problema é que acho que ele não vai na igreja porque não é bem assim a história. Porque na igreja nós temos pessoas que vêm aqui achando que aqui é um ritual, que é um bater cartão. Né? Eu bati cartão, eu fui à igreja. Eu resolvi meu problema essa semana. Meu problema foi resolvido. A minha obrigação com Deus foi resolvida. Se você tem esse entendimento, ele está aqui ainda. Você ouviu aquela história de que ir à igreja é algo bom, importante e ideal para a sua vida. Só que ainda não foi processado a ponto que desceu no seu coração para que você entenda por que você vem na igreja. O ato de vir à igreja não vai te levar para o céu. O ato de vir à igreja não vai isoladamente garantir o seu relacionamento com Deus. Porém, a igreja é algo criado por Deus para que nós, como irmãos, possamos crescer nesse relacionamento com Deus. Então, esse processar que desce da mente para o coração vai revelar se você conhece aquilo que você diz, que você afirma. Eu sou um salvo no Senhor Jesus Cristo. Eu amo meu Deus. Não abro mão disso. Mas talvez você está falando isso porque você morre de medo de ir para o inferno. Que? Condenado? Fogo? Né? Aquelas histórias, né? Fogo eterno. Talvez esse é o seu grande medo. E a sua busca constante é de apagar esse medo, cumprindo rituais. E não é isso que Deus quer, e é isso que Ele está falando nessa parábola. Ele quer seu coração. Ele quer um coração fervoroso. Um coração que revela através das suas ações. Por isso que quando eu estou na minha noite escura da alma, eu tento me calar. Porque meu coração vai querer sair e eu tenho que segurar. E tem hora que sai, né? Tem hora que nosso coração explode. E a gente quer viver rituais para tentar esconder aquele coração que ainda não compreendeu, não adquiriu, não consolidou o conhecimento de Deus por completo. É uma vida longa. Toda a nossa vida é querendo conhecer mais de Deus. E nós precisaríamos de quantas vidas para conhecer Deus? Mas não teremos, só teremos uma. E depois dessa vida a gente vai ter toda a eternidade para conhecer a Deus, como um todo. É isso que Jesus está falando para eles. Que a mente
Não basta. Ser conhecedor no seu intelecto, possuir um conhecimento impecável, saber a Bíblia de cor, falar para todos que você é um servo do Senhor, não basta. Porque se ela não se consolidar no seu coração, e se ela não revelar em suas ações, você ainda não conhece a Deus. Você acha que conhece. E é isso que Deus está falando, através de Jesus Cristo. Próprio Deus. A ação, o resultado daquilo que você conhece, as suas ações diárias, o que você faz no seu dia a dia, como você reage no seu trabalho, como você vive, ela é o ápice do conhecimento, do seu conhecimento de Deus. É ali, por isso que muita gente diz que não está certo, mas é uma boa ilustração, eu vou explicar melhor, que você não precisa abrir a boca, só viva o evangelho, você tem que abrir a boca, você tem que falar. Porém, a pessoa vai olhar para a sua vida, ela vai ver coerência, ela vai ver que aquilo que você fala você vive, e aquilo vai levar você a explicar a história da salvação. A sua vida, só as suas ações, sem explicar o evangelho, não vai levar aquela pessoa a conhecer a Deus e não vai levar aquela pessoa ao evangelho. Pregue o evangelho e quando precisar fale. Não, você tem que falar, porque a história da salvação é que transforma, não é sua vida. É a história da salvação que transforma. Porém, não existe ferramenta maior para quando as pessoas olharem para você e falar, tem algo diferente ali. O que ele fala, ele vive. De vez em quando, dá uma escorregada, que é o pecado, que está presente em nossas vidas. Mas o que ele fala, ele vive. E dali vão abrir portas para você pregar o evangelho. Então aquela história de que quando precisar abre a boca e prega, não, tem que pregar sempre. Mas esse vai ser uma grande ferramenta para que as pessoas cheguem até você. E vejam que as suas ações refletem alguém que conhece a Deus. E é isso que não acontecia com os mestres da lei. Eles conheciam muito, mas eles não viviam esse muito. Eles pensavam em si, era um coração egoísta, que cumpria rituais. Você já conheceu pessoas na igreja que se acham santas e porque elas cumprem rituais? Mas depois você fica sabendo que em casa as histórias não batem, que não é bem aquilo, que não tem coerência as suas palavras com as suas ações. As suas ações, ela revela a consolidação do conhecimento e do respeito à vontade do Pai. Como que isso é revelado? Quando vem aquela dura provação, a noite escura da alma. Todo mundo aqui já passou pela noite escura da alma, né? Sabe aquele momento que você fala, olha, essa acho que é a maior provação que eu já passei na minha vida. Eu tenho uma, né? Eu tentei entrar num negócio uma vez e perdi uma fortuna, além de num momento muito ruim da nossa vida. E foi terrível, foi a noite escura da alma. Nessa noite escura da alma é que o seu conhecimento de Deus vai ser revelado. Porque nesse momento você vai se submeter à vontade do Pai. Pai, eu não entendo, eu tenho parte dessa culpa, é minha, não tenta transferir para a vontade de Deus, não. Você fez as coisas erradas, que nem é meu caso. Mas por que eu passei por isso? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Vocês já viram essas declarações? Por que, Deus? O que eu fiz? Eu vou na igreja, eu sirvo, eu prego, eu toco.
Eu faço tudo, Senhor, como manda direitinho o ritual cristão. Faço tudo. E ainda tenho que passar por essa aprovação? É se submeter à vontade do Pai. Essas ações, ela revela essa consolidação desse conhecimento de Deus e da vontade do Pai. É nesses momentos que você vai colocar seu joelho e falar: Senhor, eis-me aqui, com os olhos cheios de lágrimas, com o coração apertado, com uma luta terrível, sabendo que a dor é terrível, mas Senhor, eis-me aqui. Eu não sei o que o Senhor quer com isso, mas eis-me aqui. Muda minha vida. Quebra. Rasga esse coração. Porque quando a gente, como os mestres da lei, entendemos que somente os rituais garantem paz, é aí que vem as frustrações, porque ele não vai garantir paz. O que garante paz é a sua identidade em Cristo Jesus e o seu relacionamento com Ele. Agora, não é uma paz que você nunca vai ter provações. É a paz que Ele estará com você durante as provações. E a paz que Ele estará com você durante as provações é revelada no seu dia a dia. Não no seu conhecimento, no seu processar. É ali que você vai demonstrar. É ali que você vai mostrar aquele conhecimento que você diz ter. Que os mestres não tinham. Não agiam. Isso é muito interessante, porque eles dominavam as escrituras. Gente, eles conheciam de ponta a ponta. Porém, eles não tinham conhecimento de Deus. Eles não sabiam, eles não tinham conhecimento tendo. Não é doido isso? Tu gravou, né? Desculpa. Mas é doido. Porque eles não tinham o conhecimento tendo todo o conhecimento. Porque aquilo não tinha saído apenas da cabeça, do meu orgulho de conhecer. E em teologia isso é muito perigoso. Porque a gente domina as escrituras, sei falar tudo das escrituras, mas na hora de viver elas, eu já não é tão fácil. É uma jornada. Enquanto que as prostitutas pecaram, não viveram no seu início, mas depois que processaram e conheceram, e aquela verdade desceu ao coração, elas mudaram de vida. Agora, os mestres, enquanto eles receberam e sabiam tudo, não cometeram erros, né? Guardavam o sábado, tudo direitinho, porém, não descia para o coração e não era revelado em suas ações. A parábola, ela questiona qual dos dois fez a vontade do Pai. Forçou os ouvintes a reconhecer que a revelação da intenção de uma pessoa está nas suas atitudes, não nas suas declarações. As intenções suas, minhas, elas são reveladas em nossas atitudes, não em nossas declarações. Porque as declarações, principalmente se você tem uma forte tendência a seguir rituais, a olhar para uma situação e condená-la agressivamente, sem autoprocessar, sem autoavaliar a sua vida, que é aquela ideia de olhar para o pecado do irmão e você não observar o seu. Essa atitude não revela a sua intenção. Revela a sua intenção. As suas palavras podem não revelar sua intenção,
Mas essa atitude vai revelar. Porque quando você ataca agressivamente, condena agressivamente, sem processar o seu próprio pecado e entender o poder da graça, a sua atitude está revelando que eu sou melhor que aquele irmão. E se por acaso você está vivendo uma vida mais próximo de Deus que aquele irmão, louvado seja Deus, não é problema seu, você só continue vivendo, porque é assim que tem que viver. E na realidade, ajude seu irmão. Estão conseguindo acompanhar a ideia da mente, coração e reação, atitudes, ações? Esse texto, ele nos ensina que a ação é a linguagem definitiva da intenção e do caráter. Não é o conhecimento intelectual, é a ação. Porque os mestres conheciam muito mais que as prostitutas. Muito mais. Mas o que definia a intenção e o caráter eram as ações. É como reagiu, como processou, como desceu ao coração, como absorveu, consolidou e como eu vou expor. Jesus entrega uma verdade que deve ter causado ondas de choques no pátio do templo. Você imagina, em meio a tudo isso no templo, eles ouvindo essa parábola. Os cobradores de impostos, eu só falei das prostitutas, mas tem os cobradores de impostos. E as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Você imagina eles ouvirem isso? Gente, vocês estão falando dos pastores. Os caras eram os feras lá. Eles eram referenciais espirituais. E Jesus confronta. Por quê? Porque eles não conheciam a Deus, porque as suas ações não revelavam aquele conhecimento que eles diziam ter. Porque aquele conhecimento ficou intelectual. Ele não desceu para o coração. Ele não trouxe aquela reflexão que você deve ter constantemente frente ao seu pecado. Quando você passa por aquele momento e seu pecado começa a tomar corpo, tomar força, e você vai explodir, você não consegue processar e falar: Senhor, eu não quero fazer isso. Mas é tão forte. E muitas vezes vem aquela frase: eu sou assim mesmo, eu vou fazer. É que ainda não desceu o coração. É que você ainda não consegue agir. Porque esse conhecimento é simplesmente teórico, é na sua mente. Ele não envolve a sua vida, ele não envolve o seu emocional. E não estou falando de um emocional de levantar as mãos e cantar. Não é isso. Estou falando de um emocional profundo, de um relacionamento profundo com Deus, onde você conhece o quão pecador você é, e o quão incoerente você é, e o quanto você precisa consolidar esse conhecimento no seu coração para que ele seja refletido de forma adequada. A declaração de Jesus: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês, é uma crítica direta e poderosa à hipocrisia e ao legalismo das autoridades religiosas da época. Meus irmãos, não tem algo, ou melhor, refazer a frase. Este problema da hipocrisia e do legalismo das autoridades é tão condenado por Deus, por Jesus, quanto as heresias.
Vocês já ouviram alguém falar, eu prefiro ser legalista do que herege? Não! É tão condenado quanto, estamos vendo aqui nesse texto. Não é para ser nenhum dos dois. Se for para eu errar, eu erro sendo legalista. Não! O legalismo não faz parte do conhecimento de Deus. A heresia é a mancha, é destruir o conhecimento de Deus. É destruindo as verdades de Deus. E o legalismo é a mesma coisa, destrói as verdades, só que pondo uma cara de algo bom, de uma pessoa impecável, de uma pessoa que conhece todas as escrituras, que toda a escritura. Só que essa pessoa talvez ela vai entrar de... Quem vai chegar primeiro? Os cobradores de impostos e a prostituta. Porque o coração, ele foi arrependido, ele adquiriu conhecimento e transformou. Mas o problema dos mestres é que o coração não era transformado. Eles estudavam para conhecer, não para serem transformados. Era o poder do conhecimento. Meus irmãos, essa é uma realidade nossa, de quem vive o Evangelho. Muitas vezes, você quer rituais. E Deus está pedindo, eu quero relacionamento. Um dos maiores conflitos na minha vida, eu e Elô conversando enquanto nossos filhos cresciam na adolescência, é que a minha espiritualidade é totalmente diferente dos meus filhos. Totalmente. E tem hora que eu fico doido querendo entender. Quem é da minha geração sabe o que eu estou falando. É outra espiritualidade. Mas a gente começa a ver que tem sinais, reflexos em atitudes de que aquele conhecimento está sendo absorvido de uma forma totalmente diferente da minha época, mas ele está sendo germinado naquele coração. De repente vem um deslize, aí você fala, será que foi? Só que você esquece de olhar para você, né? Que você diariamente, seus deslizes, você é mais maduro, mais experiente, e teoricamente já passou por tudo que ele passou. E continua fazendo, só que ele não pode fazer. Essa era a minha grande luta. Que eu cresci, meu pai, eu cresci num lar cristão, nasci num lar cristão, então não passei por situações fora do normal de uma igreja. Não vivenciei isso. Eu vivenciei outra realidade. Não significa que eu não pequei, né, gente? Pequei demais. Mas, hoje, meus filhos, eles não seguiram exatamente o meu caminho. Que eu estava com meu pai na igreja o tempo inteiro. Meus filhos escolheram outra igreja. Eles não estão aqui. Eles estão em outra igreja. Mas eu ia com meu pai na igreja. Meu filho falou, pai, eu vou em outra igreja. Tem 23 anos também, eu não posso falar nada também, né? Já é adulto. Mas esse conflito, ele existe porque muitas vezes a gente quer colocar rituais e esquece que nós temos que ensinar o relacionamento com Deus. E que muitas vezes é muito diferente do nosso. E é onde a gente pira. A gente conversa sobre isso de vez em quando. Não, a gente fica... Uou! Essa aí eu não entendo, mas eu vejo sinais. Eu vejo os frutos, porque, lembra? A mente processa, o coração consolida, as atitudes revelam. E de repente você vê sinais de que o princípio está lá. O princípio está lá, mas ele está sendo trabalhado de uma forma que você fala, uou, isso é muito para mim, é muito diferente, é muito diferente, é outra realidade. Na parábola ele sugere que a humildade, o arrependimento e a abertura para a mensagem de Deus, características frequentes encontradas nos marginalizados, são mais valorizadas do que a obediência cega a rituais e leis.
que era a marca dos líderes religiosos. Deus quer relacionamentos. Ah, mas então não vou mais na igreja? Você vem na igreja? Depende por que você vem na igreja. Se você vem na igreja para bater ponto, não precisa vir não. De verdade, não precisa vir. Sabe por quê? Porque você vai estar enganando você mesmo, como o Tiago disse. Você vai estar enganando você mesmo. Você vai chegar em casa e falar assim, Senhor, eu fui à igreja. A hora que você põe a cabeça no travesseiro, você sabe o quanto distante você está do relacionamento com Deus. Você vem na igreja porque aqui é o local onde eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu vou adorar Ele através de cânticos. Eu vou ser confrontado na comunhão. Eu vou ser encorajado durante a comunhão. Todo mundo quer ser encorajado, mas ninguém quer ser confrontado. Isso revela que talvez as suas ações tá dando tela azul aqui. Porque se você quer nesse crescimento, se você quer crescer nesse relacionamento com Deus, se alguma pessoa está vendo algo diferente na sua vida, algo que não está bom, e quando ela te confronta, você já tem que se defender, você já tem que responder, você já tem que se proteger. A começar por esse que vos fala. Você não quer aprender, você não quer descer, porque isso não tá, você não quer consolidar, porque você sabe que para consolidar no seu coração, você vai ter que refletir isso. Falar, meu irmão, fala Jeová, né? Fala. Mas muitas vezes a gente não quer isso, porque esse conhecimento, ele não foi consolidado no seu coração ainda. Talvez você conheça Cristo, você ame a Cristo, mas você está vivendo uma vida de rituais e não de relacionamento com Deus. Pastor, mas não tem nenhum ritual? Não. Existem formas que pessoas fazem diferenciadas. Deus quer relacionamento. Tem igrejas que preferem um modelo e naquele modelo tradicional eles encontram um crescimento espiritual. Tem aqueles que gostam de algo mais contemporâneo, que aquele momento leva eles mais próximo desse relacionamento com Deus. Então não é sobre o ritual, é sobre o relacionamento com Deus, que tem formas diferentes. E essas formas diferentes só têm um propósito: o relacionamento com Deus. Para que eu viva uma vida coerente. Para aquilo que aquele conhecimento que eu adquiro, ele se consolide e ele seja expresso através da minha vida. Tiago diz, qual que é o resultado? Qual que é essa ação, essa expressão? É os frutos. Por quê? Pelos frutos conhecereis. Porque você olha pessoas assim, não dá nenhum fruto. Será que é salvo? Não cabe a nós julgar a salvação de ninguém. Porém, a palavra julga. Fala assim, meu irmão, o que está acontecendo em sua vida? O texto diz que os frutos vão revelar a sua salvação. Não sou eu que estou falando, é a palavra. O que está acontecendo, meu irmão? Você está precisando de ajuda? Talvez você está precisando conhecer a Deus. Porque as suas ações, elas não refletem. Elas não refletem. Os frutos não existem. E me parece não, é isso que Jesus estava querendo confrontar os mestres da lei aqui. A mensagem central é que a entrada no reino de Deus não se baseia em status social ou conformidade religiosa, mas sim em genuína mudança de coração. Um coração que quer um relacionamento profundo com Deus. Um coração que quer Deus a todo momento. Não um coração
que quer Deus geladeira. Ah, hoje eu tô com fome. Vou lá, abro a geladeira, pego a comida, porque hoje eu não tô bem. Hoje eu não tô bem. Hoje eu preciso de ti, Senhor. Amanhã eu tô feliz. Tá dando tudo certo, porque eu preciso de Deus. Tá dando tudo certo. Talvez porque você ainda não entendeu quem é Deus. Não entendeu o conhecimento de Deus. Esse conhecimento ainda não foi consolidado em seu coração. Por isso que sua vida é determinada pela felicidade acima de qualquer preço e se revolta contra Deus quando essa felicidade não vem a qualquer preço. Porque você encontra realização, satisfação, identidade em algo menos em Deus, menos na pessoa de Jesus Cristo. Esse ano, eu já compartilhei com vocês, esse ano eu tomei uma decisão que eu não vou pedir nada a Deus. Eu só pedi pela minha sogra e pedi errado. Eu pedi a cura e Deus curou. Ele levou ela está perfeita. Eu só tinha que ter falado, Senhor, eu quero cura aqui na terra, né? Só faltou essa explicação que acho que eu pedi e ele curou por completo. E Deus a levou. Foi a única oração que eu pedi. E uma que eu já tinha conversado com Deus que eu faria. Sobre meus filhos, eu oro todo dia pelos meus filhos. Mas assim, trabalho melhor. Hoje eu pedi, né? Hoje eu falei, hoje eu pedi um trabalho. Mas assim, normalmente, quase nunca esse ano eu tô pedindo coisa. O ano passado, gente, o que eu pedi? Eu entrei até num conflito, meus irmãos. Eu não sei se vocês passam por esse conflito. Você já se pegou todo dia que você ora? Você já analisou o tanto que você pede? Eu sou só eu, pode ser que sou só eu. Pode ser que sou só eu. Faz a proporção do que você pede versus ao que você está contente no Senhor. Não é muito desproporcional? Por isso que o contentamento ele só vem quando você encontra a sua identidade na pessoa de Jesus Cristo. Porque você está querendo atender o seu coração com outras coisas que não a pessoa de Jesus Cristo. E ela vai determinar a sua felicidade. A sua felicidade. Ou seja, eu vou ser feliz se eu tiver uma casa nova. Eu vou ser feliz se eu tiver um carro novo. Eu vou ser feliz se eu conseguir entrar naquela faculdade ABC. Eu vou ser feliz se tudo que eu quero dá certo. Tudo que eu quero tem que estar certinho. Se sair uma vírgula, eu já estou mal, frustrado, desanimado. Já não quero papo com ninguém porque a vida está contra mim. E esquece de tudo que Deus já te deu. Tudo que você tem é graça, é bondade de Deus. Eles conheciam as profecias, eles conheciam a lei, mas o seu conhecimento permaneceu nas suas cabeças, nunca descendo para transformar os seus corações e, por consequência, não produzindo ações efetivas, frutos. Mesmo depois de verem o arrependimento desses pecadores, os líderes religiosos ainda se recusaram a arrepender-se e crer. Esta foi a realidade do ministério de Jesus, meus irmãos. João Batista explicou como ninguém, e eles se recusaram a crer, mesmo conhecendo todas as leis, porque o coração deles era orgulhoso, o conhecimento era poder, o conhecimento não é humildade. Ajoelhar e reconhecer que você precisa de Deus, que você está contente, seja qual for a situação, porque eu estou em Deus. Eles podiam citar as Escrituras,
debater teologia, observar meticulosamente os rituais. Eles não sabiam, eles sabiam como ninguém, mas o seu conhecimento era estéril, desprovido de verdadeira vida espiritual, porque nunca penetrou seus corações. Nunca chegou no seu coração. Meus irmãos, o Evangelho, que é a pessoa de Cristo e o que ele fez, realmente chegou no seu coração? Ou você vive como uma ferramenta de proteção para a sua saúde emocional? Não, eu creio em Deus porque, nossa, você sabe, quando toma álcool, pensou se eu morro hoje. Ou você realmente crê na pessoa de Jesus Cristo? Jesus para você, o que ele fez na cruz do Calvário, quem ele é, o próprio Deus, ele representa um ritual às 5 horas da tarde na Springs Church para ouvir esse que vos fala, o Jonathan. Te convido a não vir mais, porque não faz sentido. Não faz sentido. O seu relacionamento com Deus, ele é algo que aqui eu faço em comunidade, mas eu vivo todos os dias. Ao acordar, ao lavar a minha louça, que para aqueles que lavam, ao lavar a minha roupa, para aqueles que lavam, ao conversar com meu marido, ao fazer as minhas coisas, ao viver os conflitos com meu marido ou com a minha esposa, ao ir ao trabalho e ser injustiçado, a não ser promovido injustamente. Aonde está o seu coração? Você é aquele que vai dizer, eu vou, mas não vai? Ou você é aquele que vai dizer, não vou, mas vai? Você é aquele que quer viver um relacionamento profundo com Deus, e aí faz sentido você vir 5 horas da tarde aqui na Springs, ouvir esse que vos fala, cantar louvores com Song e Kylo dirigindo. Aí faz sentido, porque aí eu venho em comunidade, onde eu vou crescer nesse relacionamento, e esse relacionamento ele vai refletir lá fora. Vai refletir dentro do meu lar. Vai refletir no relacionamento com as pessoas que trabalham comigo. Vai refletir na escola, como que eu ajo na escola. Porque esse ensinamento, ele foi consolidado no seu coração. E uma vez consolidado, só vai ser expressado frutos. Só vai sair, as suas ações vão refletir a pessoa de Jesus Cristo. E quando você falhar, vai ser igual o porquinho e a ovelha. Quando a ovelha cai, quando o pecado vier e você falhar, você vai cair, você vai querer sair correndo. Você não vai criar fugas, você não vai criar proteções para ser exortado, para que saia dessa lama. Você vai querer sair correndo. Você vai pedir ajuda. Me ajude, eu quero sair daqui. Agora o porco, ele vai estar se desfrutando da lama, curtindo. Onde está seu coração? Onde está o meu coração? Meus irmãos, o relacionamento com Deus
é o alvo de Deus. Se você acha que esse que vos fala jamais vai falar para vocês, leiam a Bíblia todos os dias e orem. Eu vou falar para vocês, desejem ler a Bíblia todos os dias e orarem. Meus filhos em casa, eu nunca exigi que lessem a Bíblia. Nunca. Não sei se eu estou certo, porque eu tenho posições diferentes. Mas eu quero que eles desejem, almejem, que é aquele momento onde ele vai sentar e vai desfrutar da palavra de Deus. Eu não estou no quarto dele 100%. Eu não sei se isso acontece. Não consigo desfrutar disso. Mas eu vejo sinais de frutos que é resultado de consolidação, de conhecimento adquirido no coração deles. Mas assim como eu, é um processo contínuo, constante. A gente vive aprendendo. Né? A gente vive aprendendo. Onde está seu coração? Seu coração está protegido, escondido, em ser alguém que vai na igreja todo domingo, impecável, que todo mundo olha e fala, nossa, eu admiro a irmã Filomena. Ela vem na igreja e eu ouvi dizer que ela levanta todo dia às 4 da manhã para orar. É isso que você busca? Ou você busca aquele relacionamento com Deus que talvez a dona Filomena tenha, que ela deseja às 4 da manhã se ajoelhar e orar e clamar. Mas também pode ser que ela está fazendo aquilo porque ela acha que aquilo é um ritual que tem que ser feito e ser cumprido. E não algo que é desejado. Se o conhecimento for processado em suas mentes, consolidado no seu coração, você vai desejar isso. Se você processar, refletir e consolidar no seu coração que Jesus é Senhor e Salvador, Criador, Ele te conhece. Você não sabe as dificuldades que eu vivo. Gente, tem gente que fala isso. Ele tanto sabe que ele criou 7 bilhões igual a você. Você não é a única pessoa do mundo. Sabe por que você fala isso? Por causa do orgulho. Porque você acha que você é a cereja do bolo. Ele conhece a todos e ama a todos. Se você entender quem é esse Deus, se você entender o que ele fez na cruz do Calvário, e isso consolidar no seu coração, e não ficar só na sua mente, como um poder para responder para os outros que você sabe onde fica Gênesis e onde fica Apocalipse, ou qualquer outra pergunta teológica mais profunda, você ainda não entendeu o Evangelho. É um relacionamento profundo com Deus. Que quando você peca, porque você vai pecar, seu coração fica destruído. Você fica arrebentado, angustiado, frustrado, depressivo, desanimado. Porque, de novo, eu fiz aquilo que eu não queria fazer. Eu desejava fazer a vontade do meu Pai. Eu desejava fazer a vontade do meu Criador. E eu falhei de novo. Meus irmãos, qual que é a esperança disso? É que vai chegar o dia em que não vai ter mais isso. Teremos a eternidade toda para só desfrutar do nosso Criador. Não vai ter mais o pecado. Não vai ter mais as pressões. Não vai ter mais morte. Não vai ter mais choro. Não vai ter mais nada. Nós só desfrutaremos da glória desse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tão somente. Vivemos tão somente para a glória dele. Termino dizendo,
onde está seu coração. Vamos orar. Senhor, queremos te exaltar nessa noite. O Senhor sabe que hoje, dia difícil, principalmente para mim,